E aí pessoal, beleza? Aqui é o Renato e hoje nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a injeção eletrônica. Injeção eletrônica, né, que é um sistema de controle de injeção de combustível nos veículos com motores a combustão. Hoje esses veículos são mais de 95% da frota brasileira de veículos, incluindo carros, caminhonetes e caminhões. Então, é um sistema muito importante, no qual faz parte aí, né, da vida de mais de 95% dos brasileiros, né? E muita gente sabe que existe, mas não tem ideia do que faz e como funciona. Então, nesse vídeo eu vou dar uma esclarecida um pouco na injeção eletrônica. Eu vou dar um foco maior mais para frente na parte elétrica, né, na parte de sinais, na parte eletrônica de sinais e de componentes, e também na parte de manutenção de centrais de injeção eletrônica. Então esse vídeo é mais focado nisso, mas eu vou dar uma esclarecida boa no que é injeção eletrônica, quais são as suas funções, os seus componentes, falar um pouco, uma resumida geral nesse sistema. Então, pessoal, a injeção eletrônica é um sistema comandado eletronicamente que dosa o combustível, controlando a mistura ar-combustível em função das necessidades imediatas do motor. Então, a injeção eletrônica ela é composta por vários componentes, né, vários sensores atuadores, e a central de injeção eletrônica, que é uma placa eletrônica com um microprocessador, que recebe todos os dados dos sensores, faz os seus cálculos, toma suas decisões e envia as ações para os atuadores controlar a injeção de combustível. Então, essas necessidades imediatas elas são medidas pelos sensores em velocidades muito rápidas e enviam todas essas medições para a central. Então, a cada milissegundos, a cada microsegundos, talvez, esses dados são medidos e enviados. A central toma a decisão muito rápida, faz os cálculos e envia para os atuadores. Então, de modo semelhante, a ignição digital permite que o motor trabalhe com seu ponto de ignição sincronizado com as diversas condições de funcionamento do motor. Então, lá no software que já está dentro do microprocessador, ele faz os cálculos já para sincronizar a ignição juntamente com o trabalho dos pistões, né, lá dentro dos cilindros. Então, a ignição ela tem que ser muito bem sincronizada com a injeção de combustível, para que a combustão seja feita mais eficiente possível, sem poluir o meio ambiente, né? Então agora aqui passando para frente, então a injeção eletrônica ela tem o objetivo principal de fazer com que o motor receba apenas o volume de combustível que ele necessita para garantir um aumento da eficiência do motor, aumento da economia e diminuição da poluição do meio ambiente. Então esses são os três objetivos básicos da injeção eletrônica, né? Que é aumentar a eficiência do motor, aumento da economia, né? Consequentemente, porque a utilização de veículos é intensa, né? Muito grande. Então, se não houver essa maior eficiência do motor, haverá muito gasto com combustível à toa, né? Sem necessidade, que causa um maior aumento de gastos com combustível. E ninguém quer isso, né? E também a diminuição da poluição do meio ambiente, que é outro fator muito importante, né? Devido ao grande número de veículos que a gente tem hoje no planeta, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas claro que já em outros países, carros elétricos já estão tomando uma grande parte aí das frotas, né? Mas no Brasil, os veículos a combustão ainda são mais de 95%. Então a gente pode ver aqui na imagem
um caminhão, né, poluindo bastante. Isso aqui é normal, a gente vê no dia a dia. Então, os donos dos caminhões, eles fazem lá procedimentos que são capazes de enganar a central de injeção eletrônica para que ela não trabalhe corretamente. Então eles fazem esses procedimentos para enganar a central de injeção eletrônica para que ela aumente a eficiência, né, do motor, mas aumente também a poluição. Então não tem o equilíbrio, né, aquele equilíbrio que a central eletrônica já está programada para fazer, que é o equilíbrio entre eficiência e poluição. Então eles aumentam a eficiência, mas aumentam junto a poluição. É proibido fazer isso, mas a fiscalização é muito pouca, né? Então eles fazem para economizar combustível. Então aqui agora tem essa imagem aqui de vários componentes do sistema de injeção eletrônica e aqui do lado uma legenda. Então eu vou ler aqui um por um e dar uma breve explicação de cada um. Então o número 1 aqui no meio, a gente tem a central eletrônica de injeção e ignição. Então é a que eu falei, é a placa eletrônica. É uma placa muito complexa, muito robusta, no qual ela tem vários componentes eletrônicos e tem um microprocessador principal que já programado, né, que faz todos os cálculos e toma todas as decisões do sistema de injeção. Então é praticamente o cérebro desse sistema e é o principal componente aí, podemos dizer, da injeção eletrônica. O segundo aqui é o atuador de marcha lenta. Então, como o nome já diz, né, é um atuador que faz o controle do motor em baixas rotações. O 3 é a eletroválvula, está aqui. 4 é o conta-giros, que fica lá no painel. O 5 é a central eletrônica. Code aqui, ó. Essa central eletrônica é uma outra central, mas ela não faz controle da injeção igual essa aqui não. Essa central aqui, pequena, de número 5, ela é uma central que ela recebe o código da chave do veículo. Então todo veículo, a chave dele tem um código. E esse código é lido por essa central aqui. E essa central envia um sinal para a central de injeção, permitindo ou não a partida do veículo. Então, se você tiver com a chave errada, você não consegue dar partida no veículo por causa dessa central aqui, que é chamada também de imobilizador. Então, 6 é a lâmpada piloto de defeito, sistema de injeção. Então, a gente vê lá no painel aquela luzinha lá com o desenho do motor. Então, aquela é a luz da injeção. O 7 é eletroinjetores, que está aqui esses 4. Então, se for um veículo de 4 cilindros, então são 4 eletroinjetores, que também são chamados de bicos injetores, mais comum aí. Então, se for um veículo de 6 cilindros, são 6 bicos injetores. O 8, tomada de diagnose. Então, essa tomada de diagnose é onde você liga, onde os mecânicos ligam um equipamento chamado scanner diagnóstico, que faz a leitura de códigos de falha que ficam gravados no central. Então a central ela tem uma memória lá que guarda esses códigos de falha. Então esse aparelho, o scanner, ele lê essas falhas e fala lá para o mecânico aonde está um problema, um possível problema no sistema de injeção. Então esse aparelho é imprescindível, né? O uso dele nas oficinas mecânicas aí de injeção eletrônica. Então todo mecânico lá vai ter esse aparelho. Todo mecânico é eletricista, né? O 9 é a bobina de ignição.
O 9 e 10, né, são as bobinas de ignição. Então elas são as bobinas que vão dar o sinal para que a vela solte a centelha e acione a combustão lá dentro dos cilindros. Então é uma bobina controlando o cilindro 1 e 4 e uma bobina controlando 2 e 3. O 11, deixa eu ver onde está o 11, está aqui, que é o compressor do ar-condicionado. O 12 é a sonda lambda, que é um sensor de volume de oxigênio. Então é esse sensor aqui que sabe qual combustível seu veículo está usando. Por exemplo, nos veículos flex, que utilizam gasolina e álcool, esse sensor aqui, através dos gases de combustão, ele consegue saber, através do volume de oxigênio no gás, se você está com uma maior concentração de gasolina ou álcool. E ele manda essa informação para a central, e com essa informação a central faz os cálculos lá devidamente para tomar a decisão, né, para saber o quanto de combustível injetar dentro das câmaras de combustão. O 13 é o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor. O 14, sensor de temperatura do ar aspirado. O 15, sensor de posição da borboleta. Isso aqui não vem ao caso muito explicar. O 16 é um sensor de pressão absoluta. O 17, sensor de rotação do motor, também chamado de PMS. 18, comutador de ignição. O 19 é o relé duplo. E o 20 é a eletrobomba de combustível, que é a bomba que injeta o combustível lá antes de chegar nos cilindros, né? Antes de passar aqui nos bicos, é a bomba que injeta esse combustível a alta pressão. Uma curiosidade importante de saber é que aqui essas velas que a gente vê aí no carro, é muito comum, né, falar que eu preciso trocar a vela do meu carro e tal. Nos veículos diesel não existe essas velas. Os veículos diesel eles não utilizam velas de ignição, porque os veículos diesel eles trabalham apenas com pressão, alta pressão de injeção de combustível. Então a própria alta pressão com que o combustível chega dentro das câmaras de combustão faz com que haja combustão lá dentro, juntamente com o oxigênio pressionado. Então os veículos diesel não têm aqui essas velas. Então, agora aqui falar um pouco mais sobre a central de injeção, também chamada de Engine Control Unit em inglês, né? Traduzindo seria unidade de controle do motor, mas eles traduziram por unidade de controle eletrônica também, né? Que faz sentido também. Então, ECU do inglês e UCE no português. É a placa eletrônica que comanda todo o sistema de injeção eletrônica do veículo. Então eu vou utilizar ECU. Toda vez que eu falar ECU, eu estou querendo dizer aqui desta placa. Então essa placa aqui, como a gente pode ver, ela é bem complexa, né? Cheia de componentes. Todos os componentes eletrônicos possíveis estão presentes nela. Capacitores, indutores, resistores, varistor, tudo. Então, transistores, circuitos integrados. Então, é uma placa muito complexa, muito robusta, bem montada. Nos veículos diesel, ela dá bastante problema porque ela fica do lado de fora da cabine do veículo, fica bem próxima do motor. Então, ali é uma área, né, de muita vibração, muito calor. E também está sujeita à água da chuva, né? E isso atrapalha muito. Mas ainda assim, né, funciona muito bem. Não é difícil dar problema. Então é uma placa bem robusta. Todos os componentes são protegidos por um produto, né, uma resina. Então
é muito bem feita, muito bem montada e difícil de dar uma manutenção nela, devido a essas proteções que ela tem. Então, passando aqui para frente, ECU, também chamada de centralina ou central eletrônica, a unidade de comando eletrônico, é o cérebro do sistema. É uma unidade de tipo digital com microprocessador já programado, caracterizada pela elevada velocidade de cálculo, precisão, confiabilidade, versatilidade e baixo consumo de energia. Então, essa central ela é alimentada pela bateria do carro de 12 volts, mas dentro dela, né, tem regulador de tensão para 5 volts, no qual todo o sistema eletrônico trabalha, né? O microprocessador, todos os circuitos integrados ali de comunicação, de rede CAN, eles trabalham com 5 volts. Então lá dentro, um dos componentes aqui dessa placa é um regulador de tensão. Então aqui nessa imagem a gente pode ver uma central aqui, com uma capa, né, protegendo ela. A gente pode ver aqui os chicotes, né, que são todos os fios que ligam os sensores e os atuadores à central. Então são muitos fios. Se você pegar ali o conector aqui da central, você pode ver todas as conexões aqui, ó. Cada um desses conectores aqui, que está em marrom aqui, cor de cobre, eles são um fio que vai para algum sensor ou atuador ou alguma parte do ou acelerador ou lá para a cabine do veículo. Então é muitos fios. Então, como eu já falei, né, um pouco do funcionamento da ECU, através da leitura de todos os sensores é feito os cálculos imediatos no microprocessador e este envia sinais para o acionamento dos atuadores para obter o melhor funcionamento possível do motor, priorizando eficiência e menor poluição. Então na imagem aqui a gente tem marcado aqui o microprocessador principal da placa. Vocês podem ver a quantidade de pinos que ele tem aqui em volta, né, de entradas e saídas. Se você pegar o datasheet desse componente, de cada um você vê lá qual é a utilização de cada um desses pinos. Então você vê aí, né, pela quantidade de pinos, você vê a complexidade, né, e o que esse componente é capaz de fazer, né? Então aqui agora falando um pouco mais sobre os injetores. Os injetores, também chamado de bicos injetores, esse aqui da imagem é um bico injetor de um caminhão ou talvez uma caminhonete, né? Porque de carro, de veículos leves são menores. Então a quantidade de combustível injetada é dosada pela unidade de comando através do tempo de abertura das válvulas de injeção, também conhecido como tempo de injeção. Então a central ela recebe as informações dos sensores que estão localizados na parte interna e externa do motor, né? Não só dentro do motor, mas também informações, por exemplo, do pedal do acelerador lá que o motorista vai estar pressionando com o pé. Então lá tem um sensor também de posição para saber a posição do pedal e envia esse sinal, né, através de sinal elétrico para a central, e esta faz os cálculos e com isso aqui você pode ver esses dois pinos aqui, né, no bico, que é o positivo e o negativo do bico. Então ele funciona como se fosse um relé, né, ele abre e fecha. Você jogando aqui uma tensão, se esse for um bico de 12 volts, você joga 12 volts aqui nele, ele abre, você tira, ele fecha. Se for 24 volts de caminhão, ele joga 24, ele abre, deixa passar o combustível, depois fecha. Então a central ela faz esse controle, né, de abrir e fechar os bicos, para que o combustível entra para dentro dos cilindros, né, para fazer a queima.
Então, agora falando um pouco mais sobre os sensores, como eu já falei, os sensores são responsáveis por medir grandezas físicas, interna e externamente ao motor, para que seja feita a melhor injeção de combustível possível para a queima. Então aqui está a imagem de alguns sensores que contém um sistema de injeção eletrônica. E os sensores é isso, eles captam, né, os valores dessas grandezas físicas, transformam em sinais elétricos e enviam para a central para que ela tome a melhor decisão do tempo de injeção, sempre priorizando eficiência e diminuição da poluição, fazendo um equilíbrio aí entre esses dois benefícios aí da injeção eletrônica. Então, desses sensores, o mais importante é o sensor de rotação. É ele que detecta o momento exato de abrir as válvulas injetoras. Então é o seguinte, todos os sensores são importantes, mas a gente fala que o sensor de rotação ele é o mais importante porque sem os outros sensores o sistema ainda funciona. Claro que vai funcionar com falhas, não vai funcionar 100%, com a melhor eficiência, mas ainda funciona. Mas sem o sensor de rotação, muitas vezes o motor nem dá partida. A central eletrônica ela não deixa o motor dar partida se ela não tiver lá recebendo o sinal do sensor de rotação, porque é com ele que a central consegue fazer os cálculos do sincronismo da ignição junto com a injeção de combustível. Então ele é o principal sinal, né, que a central utiliza para fazer os cálculos. Então é ele que detecta o momento exato de abrir as válvulas injetoras. E responsável também ali pela sequência, né, de qual bico injetor será aberto em sequência. Ele também mantém o sincronismo entre o sistema de injeção, que é o tempo de injeção, e ignição, o avanço ou atraso da centelha. Então, como eu já falei, é isso, né? Ele que mantém esse sincronismo. Então, é um sensor, pode ser considerado o sensor mais importante do sistema. Então, está aqui uma foto de um sensor da Bosch. Provavelmente esse é um sensor do tipo indutivo, que eu vou falar agora aqui, ó. Existem dois tipos de sensor de rotação. Existe então o indutivo, que muitos aí já sabem como funciona, né? Que é um ímã e o núcleo ferromagnético envoltos por uma bobina de indução. Então, através de uma tensão induzida, que esse ímã gera na bobina, vai se gerando sinais senoidais. Esse tipo de sensor ele gera sinais senoidais por indução e envia para a ECU. Então, o tipo de onda vai depender do número de dentes do volante do motor. Então, isso eu vou falar adiante aqui mostrando uma imagem. Então, tá aqui, ó. O sensor está aqui, posicionado logo acima do volante do motor, que pode ser chamado também de roda fônica. Então, a gente vê aqui, ó, dente 1. Então, o sensor está captando o dente 1. Então, no que a roda gira, ela vai passar aqui na falha do dente. Então, e depois ele vai girando de novo, aí passa no segundo dente, passa na falha, passa no terceiro dente, passa na falha, e com isso vai gerando ali o sinal indutivo. Ó, o sinal senoidal vai enviando para a ECU. Então, esse sinal aqui, ele vai se repetindo até chegar aqui, ó, no dente 58, que a gente pode ver aqui. É onde tem duas falhas de dente. Então, vocês podem ver que tem dois dentes faltando aqui. Então, esse tipo de roda fônica, ela é chamada de 60-2. O sinal que gera esse sensor. É um sinal 60-2. Por quê? São 60 dentes menos 2, né? Que é onde marca o ponto zero. É onde ele marca que a roda deu uma volta. Como vocês podem ver aqui. Então, a rotação aqui, ó, no sentido horário, vai girando. Passou dois dentes faltando. Então, o sinal lá vai captar, a ECU vai captar esses dois sinais faltando e vai saber que o volante do motor deu uma volta completa, 360 graus. Então, aqui, ó, dente 15, PMS cilindro 1.
Então aqui, ó, número do dente 15, dente número 15. Então, dependendo do tipo de sistema, por exemplo, da marca, Mercedes é um tipo, Volkswagen, Toyota, cada marca tem o seu tipo de sistema aqui da roda fônica e do sensor de rotação. Então, por exemplo, quando a ECU, o microprocessador, ele consegue contar os picos dessa onda aqui, do sensor. Então, quando ele conta, por exemplo, 15 picos, ele sabe que está aqui no dente 15. Então, vamos supor que o dente 15 ele marca o cilindro 1, que ele tem que injetar combustível no cilindro 1. Então, quando ele conta 15, ele injeta no 1. Aí, vamos supor que no número 20, ele injeta no cilindro 3. Então, assim em diante, vamos supor lá que para o 44, ele injeta no 2. E no 57, ele injeta no 4. Então, ele vai contando esses picos da onda e vai injetando. Por isso que é o sensor mais importante, né? Porque ele precisa saber o número desses dentes para saber o momento exato de injetar o combustível. Então funciona assim esse tipo de sinal. Então outro sensor muito importante também é o sensor de fase. A principal função do sensor de fase é informar a ECU em que fase e tempo está cada cilindro do motor, para que a ECU possa efetuar mais precisamente a injeção sequencial de combustível. Isso é feito obtendo a posição do eixo do comando de válvulas. Então, juntamente com o sensor de rotação, o sensor de fase ajuda a ter uma precisão maior, né, desse tempo de injeção, né, essa precisão da injeção, né, de cada cilindro, da sequência de cada cilindro. Então, esses dois sensores juntos trabalhando, eles têm uma precisão muito grande para o sistema de injeção eletrônica. Então, aqui a gente pode ver essa primeira imagem. A gente tem aqui o eixo do comando de válvulas, que é esse eixo bem no meio aqui. Aqui a gente tem os pistões, as válvulas, que vão fazendo o pistão se movimentar. Então, no que esse eixo vai rodando, esse sensor de fase vai captando o sinal dele. E então ele sabe qual a sequência correta que ele tem que injetar combustível, né? Em qual cilindro será o próximo a ser injetado. Então aqui do lado tem uma imagem também mostrando. Então ele fica aqui, ó, o sensor de fase, bem em cima do eixo, acima desse eixo aqui. E esse eixo, lá dentro dele, ele tem também esses dentes aqui, ó, que está enlaranjado aqui. Diferente do sensor de rotação, que é 60-2, e tem outros tipos também, né? Tem 36-1. Esse sensor de fase não, ele é menos dentes. Então aqui você pode ver que são 4 dentes nesse aqui. E vai gerando aqui o tipo de onda, que a gente pode ver pequenininho aqui. Início do dente, então ele gera a onda nível lógico alto. Final do dente, ele abaixa e joga nível lógico 0. Então agora, chegando aqui no assunto final, que eu vou falar agora da manutenção da parte do sistema de injeção eletrônica. A gente pode ter problemas na injeção eletrônica, tanto na parte eletrônica, que seria problemas na ECU, na central, ou também problemas mecânicos ou elétricos, né? Que poderia ser nos bicos injetores ou nos chicotes, né? Nos fios que ligam os sensores à central. E também em outras partes, né? Nas bombas, né? Nos sensores, trocar sensor e tudo mais. Então, a gente pode ver aqui na primeira imagem uma pessoa dando a manutenção numa ECU. Tem aqui um aparelho que eu vou explicar o que é. E aqui a ECU, ele fazendo as ligações para testar ela e detectar as falhas. E aqui do outro lado, na outra imagem, a gente tem uma oficina com vários equipamentos. Esses equipamentos eles fazem limpezas de bicos, injetores, desentope bicos, regulam os bicos,
testam eles. Então esses equipamentos são muito importantes também para você não perder os bicos injetores, né, que em muitos veículos aí são bem caros. Falando aqui agora um pouco mais da manutenção de ECU, a primeira coisa que o técnico precisa na hora de fazer uma manutenção é do mapa da central que ele vai dar manutenção. Então eu tenho aqui um desenho de um mapa, no qual tem aqui toda a numeração, e eu vou falar aqui na ordem o que cada parte aqui desses componentes são responsáveis por qual parte do sistema de injeção eletrônica. Então o técnico precisa do mapa para saber isso. Por exemplo, ele sabe lá que o bico injetor número 3 não está injetando. Então, os técnicos lá, os mecânicos e os eletricistas detectaram que a falha é na central de injeção, não é falha no próprio bico. Então, o técnico que vai dar manutenção na central já sabe que o problema é no bico 3. Então ele vai ter que saber na placa qual que é o circuito responsável pelo bico injetor 3 para ele poder testar e dar manutenção apenas nessa parte da placa, né? Para ele não precisar ficar conferindo parte errada aqui. Então, eu vou falar aqui por ordem. O número 1 são transistores e capacitores, que é o circuito de proteção, né, da alimentação da placa. Aqui no número 2, esse circuito integrado ele é o regulador de tensão de 8 volts para 5 volts. Então é ele que vai transformar a tensão que chega em 5 volts para alimentar toda essa parte de baixo aqui, que é o circuito eletrônico que trabalha com 5 volts. Então o número 3, que está... O número 3 está aqui. Então é o transistor, é o MOSFET individual da unidade injetora do cilindro 1. Então está aqui, ó, esse número 3 é o driver do cilindro 1. O 4, que está logo aqui, é o individual da unidade do cilindro 2. O 5 é do cilindro 3, que está aqui. O 4, o 6, o número 6 está aqui, é do cilindro 4, é a unidade injetora 4. O 7 é a unidade injetora 5 e o 8 é a unidade injetora 6. Então essa aqui é uma ECU, né, de um caminhão de 6 cilindros. Portanto, são 6 bicos injetores. O 9, que está bem aqui, ó, que é esses dois transistores aqui, eles são o comum das unidades dos cilindros 1, 2 e 3. Então, além dos cilindros serem acionados individualmente, eles têm um comum deles, que aciona 1, 2 e o 3, e o 10 é o comum da unidade 4, 5 e 6. Então, além dos individual, ele tem os MOSFETs aqui para acionamento em comum deles. O 11, que é aqui, esses aqui, ó, todos esses circuitos aqui, ele é o circuito do relé de partida. Então, se tiver algum problema lá com a partida do caminhão, a primeira coisa que o técnico vai analisar vai ser esse circuito aqui. O 12, que está aqui, que é esse circuito aqui, esse chip, ele é o gerenciador principal das unidades injetoras, comanda a ação de cada unidade do sistema PLD. Então esse aqui, ó, é um microcontrolador, na verdade é um FPGA, no qual faz recebe sinais lá do microprocessador principal aqui, e ela que manda, né, os pulsos que vão acionar os drivers de cada cilindro, de cada bico injetor, e também os drivers em comum aqui das unidades. O 13, que é esse circuito em azul aqui, e aqui também, ele é o conversor AD e inversor de sinal dos sensores de rotação e fase do motor. Então, como eu falei, né, algumas ECU têm
é um circuito de conversor analógico digital, essa aqui é uma delas, e está aqui esse circuito é o conversor analógico digital. O 14 que está aqui embaixo, é esse chip aqui, ó, maior, essa é a memória. Memória contém todas as informações e mapas de funcionamento do sistema de injeção PLD. Então todo o código está salvo aqui, ó. Então essa ECU, ela deve ser mais antiga, então ela tem uma memória separada aqui ao lado do microprocessador principal. As mais atuais, a memória já é interna ao microprocessador, ela não é externa assim não. Então o 15, que é aqui de lado aqui, ó, então é o cristal oscilador, né, que é essencial para o funcionamento aí, né, para ter o clock, para deixar todo o sistema funcionando. O 16, então, é o responsável por gerenciar todas as funções do sistema, bem como executar cálculos e operações fundamentais. Então, o 16 aqui é o microprocessador principal, é o microcontrolador principal aí dessa ECU. O 17, que está bem aqui, nesse cantinho aqui, é o sensor de pressão atmosférica. Então é ele que recebe o sinal, né, e faz todas lá as decodificações desse sinal do sensor de temperatura, ó, de pressão. E o 18, que está bem aqui, é um circuito integrado decodificador de protocolo CAN. Tem a função de enviar e receber pacotes de dados para a rede CAN. Então esse aqui é o circuito integrado que recebe os sinais da rede CAN lá de várias partes lá da cabine, principalmente do acelerador, do pedal do acelerador, e esse circuito integrado que faz a conversão, né, desse sinal que ele recebe para o sinal que o microprocessador entende. Então ele faz aí essa conversão. E o 19 aqui em cima, esse laranjinha, é o filtro de linha da rede CAN. Então tem um filtro aqui para tirar ruídos de todo o sinal do protocolo da rede CAN. Então esse aqui é o filtro que faz isso. Então aqui está um equipamento muito utilizado na manutenção de ECU. Eu vou focar agora aqui na manutenção da ECU. Então esse equipamento é utilizado para manutenção de ECU, ele é chamado simulador. E ele é utilizado para fazer testes em bancada da ECU, para você não precisar conectar ela no veículo para fazer testes. E além de testar, você também pode detectar onde está o problema da ECU com esse equipamento. Esse equipamento aqui ele é bem completo, esse da foto. Então vocês podem ver aqui, ó, ele tem LEDs que simulam aqui os injetores, ele tem os LEDs que simulam também as bobinas de ignição. Então ele tem aqui, ó, LEDs de marcha lenta, LEDs de ventilação, né, da ventoinha, do sensor lambda, de todos os sensores aqui, ó, sensor de rotação, sensor sonda lambda, temperatura do combustível, pressão do óleo, embreagem, tem tudo aqui, acelerador. Aqui vocês podem ver, ó, RPM, você mexe também no RPM aqui com potenciômetro. Então você tem aqui os injetores, você liga e desliga os injetores, as bobinas. Então esse aqui é um equipamento bem completo, muito utilizado aí para fazer manutenção da ECU. E aqui a gente tem um injetor de sinais, que é chamado, que é utilizado para a gente simular os sinais dos sensores. Como eu falei, a ECU ela só trabalha se ela estiver recebendo os sinais dos sensores. Então, para você fazer um teste em bancada, você precisa simular esses sinais. Então esse aparelho faz isso. Esse simulador ele já tem aqui, ó, todos esses potenciômetros, ele faz essa simulação desses sinais. Mas tem alguns simuladores que são mais simples, que não tem essa simulação dos sinais. Então você precisa desse aparelho separado para fazer essa simulação dos sensores. Então aqui, ó, está um sinal de rotação. Como eu falei, né, o sensor de rotação ele é o mais importante. Se você não tiver ele lá conectado na ECU, ela não vai funcionar. Ela não vai
pulsar os bicos injetores. Então você precisa colocar esse sinal de rotação nela. Quando ela começar a captar esse sinal, ela vai começar a injetar, né? Vai começar a pulsar lá nos MOSFETs, nos drivers de saída dos injetores. Você vai detectar lá pulsos de sinais que vai pulsar que vai abrir e fechar as válvulas injetoras. Então aqui esse é um tipo de sinal de rotação da Mercedes, muito utilizado nas centrais chamadas PLD, de caminhões da Mercedes. Então um sinal chamado 36+1, porque o 36-1 é muito famoso, mas esse aqui, em vez dele ter uma falta de sinal devido àquele dente que falta na roda fônica lá, ele tem um a mais, tá vendo? Vocês podem ver aqui que entre um e outro, ele tem um sinal a mais, que é o dente 37. Então, esse dente 37, que está no meio de 2 aqui, detecta a volta completa da roda fônica, que é o volante do motor. E com isso, o microprocessador lá da ECU sabe contar, né? Ele sabe contar qual é a rotação por minuto do seu motor, e além disso, através dos dentes, da numeração dos dentes, ele sabe a hora exata de injetar combustível em cada bico injetor. Embaixo aqui em vermelho a gente tem a onda quadrada. Então essa onda de cima a gente pode ver, ela não é senoidal, mas ela é analógica, ela não é uma onda digital. E ela está aqui mais ou menos com 12 volts de amplitude. Já aqui embaixo já é uma conversão, né, dessa onda de cima para digital. Então um conversor analógico digital lá na placa da ECU faz essa conversão e transforma o sinal em digital, e ele fica dessa maneira aqui em vermelho. E assim ele pode enviar esse sinal de 5 volts para o microprocessador para ele ler. Então nesse sistema da Mercedes funciona assim, dessa maneira. O sensor de rotação envia esse sinal azul, a central com seu conversor analógico digital transforma a onda em digital e envia para o microprocessador para ele fazer lá os cálculos. Essa outra onda é um outro tipo de sinal, que é o 36-1 senoidal. Então é um outro tipo de sensor, também analógico, só que ao invés de uma onda a mais entre duas, ele é uma onda a menos. Então vocês podem ver aqui nessa parte do meio aqui, é o vão da roda fônica, que é aquele dente que falta. Então ele deixa de gerar um sinal e o microprocessador detecta essa falta de sinal e sabe que o volante deu uma volta. Aqui é mais um tipo, né, que é uma onda analógica também, mais ou menos senoidal, né, mas ela está bem torta aqui, mas é assim mesmo. Os sensores eles geram ondas assim, não é perfeitamente senoidal, apenas alguns são. Mas a ECU ela consegue detectar tanto senoidal quanto desse tipo aqui, isso aí não muda muito. E essa é a chamada sinal 60-2, que então são 60 dentes menos 2, né? Então são 58 dentes mais 2 vãos sem dente. Então a gente pode ver aqui que falta 2 sinais aqui. Então esses são 3 tipos de sinais de rotação. E são esses sinais que o injetor de sinal vai gerar, para que você possa, para que lá o técnico possa fazer a manutenção da ECU. Ele precisa desses sinais para que ela funcione e ele consiga fazer a manutenção e detectar as falhas. Então, tipos de sinais de rotação, como eu falei, é o 36-1, utilizado aqui pela Ford. E aqui os tipos da ECU aqui. E o 60-2, que é o mais utilizado. Então é utilizado pela Fiat, pelos carros da Fiat, da Ford, né, da GM, da Volkswagen, então da Volvo. Então o 60-2 é o mais famoso. Mas também temos aí outros tipos de sinais de rotação. Temos aqui o 60-1+1,
60 menos 2, 36 menos 1, 36 mais 1 que eu mostrei. Então são vários tipos de sinais e o injetor de sinal faz isso, né? Gera todos esses tipos de sinais dependendo ali da ECU que você for fazer a manutenção, que você possa testar ela em bancada. E o simulador você consegue testar se ela está realmente acionando os atuadores, né? Acionando os bicos injetores, as bobinas de ignição e todos os outros, através, né, da leitura de todos os sensores. Então o único problema é que esse aparelho, por exemplo, o simulador, esse aqui da foto, ele custa 15 mil reais. E esse injetor de sinais ele custa 3 mil reais. Então, para uma pessoa, um técnico que quer começar a mexer com manutenção de centrais, é um valor meio alto para investir. E se você for analisar, para quem entende do assunto, né, de eletrônica, sabe programar um microcontrolador, sabe mexer com circuitos, integrador, diferenciador, com amplificador operacional, sabe que dá para desenvolver, né, esses tipos de ondas aqui. Você consegue fazer lá um PWM com um microcontrolador. A dificuldade seria colocar, né, esses sinais aqui entre dois, ou tirar, né, como esse aqui. Você tirar um sinal do PWM, essa seria a dificuldade de se fazer esse tipo de onda aqui no microcontrolador, mas ainda assim dá para fazer. Então você gera lá essa onda quadrada aqui, por exemplo, com o microcontrolador. Então se você quiser ela senoidal, para utilizar em uma central que utiliza um sensor de rotação indutivo, você usaria lá um circuito, utilizando o amplificador operacional, para transformar essa onda aí quadrada em senoidal assim, ou se não dessa maneira aqui, né? Para você simular aí um sensor do tipo indutivo. Então dá para fazer esses aparelhos, dá para desenvolver sim, um injetor de sinal dessa maneira que eu falei. E o simulador, né, é basicamente com relés e LEDs. Você consegue também simular aí os bicos injetores, as bobinas e algumas outras coisas aí. Claro que esse simulador é completo, ele tem tudo, né? Que ele simula todos os sensores, mas muitas vezes numa manutenção, na hora de testar, você não precisa, por exemplo, do sensor de temperatura, do combustível, de pressão. Isso aí é meio que não utiliza isso. Não muda nada lá na hora de injetar combustível, esses valores. Esses valores são apenas mais para saber se está tudo normal, né? Se está tudo entre as faixas aceitáveis, né, de valores aqui de temperatura e pressão para que o sistema funcione. Mas não faz variar muito a rotação do motor, não faz injetar mais nem menos combustível. Então esse aqui é o problema aqui desses aparelhos, né? São caros e poderia até mesmo para universidades utilizar esses sistemas, utilizar a ECU, né, para ensinar eletrônica para os alunos. Mas são aparelhos que dá para desenvolver, sim, né? Não são fáceis, mas dá para desenvolver esses dois aparelhos aqui. Então esse vídeo aqui é só isso. Foi só uma introdução aí à injeção eletrônica e manutenção de ECU. Claro que é muito mais complexo que isso, mas precisa de muita prática, né, na hora de fazer uma manutenção. E também para ter uma ideia aí de algum projeto, né, para desenvolver, que no caso é o injetor de sinal e também o simulador aqui de ECU. Então é só isso, pessoal. Até a próxima e até mais.